E não há outra maneira de entrar no reino, somente por ele. Está certo? Bem, agora, se você crê, você pode ser salvo. Mas se não crê, não pode ser salvo, porque ele é o dom de Deus. Vejam, as Escrituras dizem: ninguém, sabemos que Deus estava com Cristo, porque ninguém poderia fazer as obras que ele fez se Deus não fosse com ele. Está certo? Então, que foi isso? Deus estava testificando que aquele era seu filho unigênito. Está certo? Deus testificou isso, ele disse: este é o meu filho. Ele disse: se não credes em mim, crede por causa das mesmas obras. Está certo? Ele disse: se um homem testifica de si mesmo, vocês sabem como as Escrituras dizem. Mas se ele testificar e não for verdade o que disser, então não me acrediteis. Mas se testifico e o que digo é verdade, meu Pai testificará disso. E se eu lhe falar sobre um dom de cura divina e Deus não testificar dele, deixem-no de lado, está errado. Mas se Deus testificar dele, creiam que é um dom de Deus para vocês. Isso mesmo. Estão vendo o que quero dizer? Detesto ter de falar disto assim, amigos, mas estou confiante que vocês estão entendendo nas entrelinhas. Agora notem, vejam, é o dom de Deus. Depois de Jesus, quando ele partiu, ele foi arrebatado. Muitas pessoas vieram a Jesus que nunca foram curadas. Ele orou por muitos que nunca tiveram resultados disso, porque não criam. Eles não criam que ele era o Filho de Deus. Disseram: ora, ele se faz Deus, ele perdoa pecados na terra, blasfêmia. Não estão vendo? Disseram isso sobre Elias, disseram o mesmo de Moisés. Ora, seria melhor que tivéssemos morrido no Egito do que ser trazidos aqui para morrer de fome no deserto. Vejam, o mensageiro de Deus sempre foi rejeitado. Sabem do que estou falando, não sabem? Espero que sim, amigos. Deus os recompense. Eu quero que vocês vejam, amigos. Agora, então, eles estavam precisando de um Salvador. Deus enviou Cristo ao mundo como Salvador. Então, depois que Jesus partiu, muitos do amado povo de Deus estavam doentes e aflitos. Deus deu a Pedro um dom de cura divina. Agora isso, as pessoas eram curadas porque Deus testificou através de Pedro do dom de cura divina, assim como ele testificou por meio de Elias como profeta, por meio de Moisés como libertador, por meio de Cristo como filho. Ele testificou através de Pedro como curador. Ele fez isso e as pessoas entenderam a ideia e chegaram a ter uma multidão tão grande que Pedro não conseguiu orar por cada um. E eles sabiam que esse apóstolo era um dom de Deus para eles. E ele nunca apertou as mãos deles e disse: Deus os abençoe. Pegavam as pessoas do lado de fora de casa e as deitavam na rua para que até a sombra dele passasse sobre elas e fossem curadas. Está certo? Por quê? Porque sabiam que Pedro era o dom de cura enviado por Deus ao povo. Oh, espero que veja, amigo. Olhe, veja, era o dom de Deus. O que? Agora, quero lhes perguntar, foi Pedro que fez a cura? Deus não está em coisas materiais. Deus está em homens. O Espírito Santo nunca caiu sobre organizações, caiu sobre homens. E tantas pessoas hoje dizem: eles não pertencem à minha fé. Bem, se vocês são da fé de Cristo, é tudo igual. Deus não se importa com sua organização, não significa isso para ele. E as pessoas chegaram a um ponto em que é um grande mundo organizado e é por isso que prefiro fazer isto em um auditório. Se estiver em uma igreja da unidade, a da Trindade não virá. Se for uma igreja da Trindade, a da unidade não virá. Se for numa igreja metodista, os batistas não virão. Na igreja batista, os metodistas não virão. Um corpo, uma pessoa disse: devemos ser batizados de novo agora para vir receber oração? Misericórdia, essa é a forma mais pagã que já tivemos. Isso mesmo. Não, irmão, por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isso mesmo, independente de quem você seja e onde esteja. Isso mesmo. Assim, não faz diferença de que organização você é. Você não tem de pertencer à igreja batista, ou à igreja metodista, ou à pentecostal, ou seja qual for. Você tem de ter fé em Deus.
Isso mesmo. Agora aí, francamente, você não precisa pertencer a nenhuma igreja, mas se for curado e voltar a pecar, isso voltará sobre você pior do que no princípio. Vá então à igreja em algum lugar e sirva a Deus. Deus não cura você para a glória do diabo, ele cura você para a glória dele. Agora vejam como as pessoas falham. Agora Moisés sentiu, imagino como ele se sentiu. Ele detestava sair e contar às pessoas porque achava que seria exaltação própria. Ele achava que as pessoas diriam: agora olhem para aquele homem. Temos muito disso no mundo hoje. Temos muitas pessoas vindo dizendo: Deus fez isso e fez aquilo, mas Deus não testificou disso. Todavia, se Deus testificar, ele respeitará seu dom. Isso mesmo? Sim, Senhor. Deus honrou o dom de Abel. Ele honrou o dom de Moisés e Moisés achou que as pessoas entenderiam, mas não entenderam. E hoje, com certeza, parece que uma pessoa não teria de chegar mais perto do que vocês estão agora para saber do que estou falando. Muito bem, mas passa despercebido pela maioria. E amigos, eu os amo e quero vê-los serem curados. Agora, quando pediram um libertador, Deus enviou o libertador. E eles falharam em ver. Moisés foi o dom de Deus para Israel. Vocês creem? Mais adiante, o profeta Elias, eles eram dons de Deus. Muitos deles se levantaram falsos profetas. Bem nos dias de Elias levantaram-se falsos profetas, mas Deus testificou da profecia de Elias. Se é de Deus, Deus testificará disso. E lá estava Elias, e ele foi o dom de Deus para Israel. Vocês creem? Ele foi até o pastor de Acabe, ele foi o pastor de Jezabel. Ela não queria admitir que ele era seu pastor, mas ele foi o homem que lhe disse onde ela vivia. Isso mesmo, ele era o pastor dela. Ela o odiava. No entanto, ele era o dom provido por Deus para ela lá, para avisá-la dos seus pecados, e ela falhou em vê-lo. Sabem do que estou falando? A seguir veio Jesus. Jesus, ouçam, Jesus foi o dom de Deus para Israel, para o mundo. Está certo? Jesus foi o dom de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vocês creem? E não foram os apóstolos. Vocês acham que Moisés foi o libertador porque foi Moisés, sua perspicácia e sua inteligência? Ora, ele disse que era um homem pesado de língua. Foi Deus em Moisés, um dom para o povo. Foi Deus em Cristo. Ele disse: não sou eu, é meu Pai que habita em mim. Foi por isso que Marta disse: Senhor. O sermão da noite passada disse: sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela creu. E ali as pessoas creram nele. E olhem para Pedro quando passava caminhando. Ora, ele era mortal, ele nasceu de carne pecaminosa como eu ou vocês, isso mesmo. Mas as pessoas precisavam de um curador, então Deus enviou Pedro para fazer esse trabalho específico. João era amor. Pedro não tinha o amor em seu coração que João tinha. João era a expressão do amor de Deus. Estão vendo? Olhem aqui. Quando ele levou Pedro, Tiago e João, esperança, fé e caridade, não estão vendo? Essas pessoas dotadas, essas três, a esperança, a fé e a caridade. A esperança estava em Tiago. Foi ele quem pôs a igreja em ordem. A fé estava em Pedro e a caridade estava em João. Esperança, fé e caridade eram os representantes de Deus na terra. E as pessoas se deitavam à sombra de Pedro e eram curadas. Oh, amigos! Oh, que coisa! Não pensem que estou repreendendo vocês, amigos. Vocês podem achar que é empolgação minha, mas não é. Estou tentando lhes expressar meu ponto com clareza suficiente para que vejam do que estou falando. Agora, o povo pentecostal tem orado pelos últimos 30 ou 40 anos por um dom de cura. Estamos vivendo nos dias em que temos a melhor ciência médica que já tivemos, temos os melhores hospitais que já tivemos, temos os melhores médicos que já tivemos, temos os melhores remédios com os quais já medicamos e temos mais doenças do que já tivemos.